Para que viver? Esse é um assunto, para que viver? É um assunto muito pertinente hoje em dia, amados, porque eu percebo muitos, até jovens, no auge da sua adolescência, dizendo: para mim viver é só fazer o que eu quiser, viver para mim é só viver do jeito que eu quiser viver, aproveitar a minha vida, aproveitar a minha juventude, fazer o que dá na cuca, e o que acontecer, aconteceu. Muitos acreditam que são aí indestrutíveis, não é verdade? Muitos acreditam que nada de ruim vai acontecer, mas a verdade, irmãos, é que muitos por aí estão dizendo: olha, eu não me importo no que vier a acontecer, o que der deu, e eu não ligo se eu vou morrer, se eu vou viver, para mim tanto faz. Queridos, não se importa se vai viver ou se vai morrer, tanto faz. Sua vida é preciosa para Deus, para sua família, e você está aí falando: eu não me importo se eu vou viver ou se eu vou morrer. Queridos, pega um dos seus olhos. Você venderia um deles por, não sei, uma quantia muito grande, R$ 1 milhão. Ou você venderia os dois pela maior soma de dinheiro que você possa imaginar? Eu não venderia. Eu imagino que você também está dizendo que não venderia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro, irmãos, você não lê esse livro. Esse livro lê você. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E se você considera a janela da sua alma algo precioso, quanto mais precioso não é a alma que está olhando por essa janela? Então, tá vendo como você é importante, irmãos? Mas você está dizendo: eu não me importo se eu vou viver ou se eu vou morrer. Queridos, esse é um assunto muito importante, discutir sobre isso, porque muita gente está vivendo por viver. Muita gente está vivendo por coisas que não vale a pena viver. Muita gente está vivendo para alcançar a carreira, o melhor trabalho. Olha só o que o rei Salomão, filho do rei Davi do Novo Testamento, escreveu um dia: também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho, em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou alegrar-se separado deste? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Olha só o que Salomão está dizendo: ao homem bom, Deus dá a sabedoria, o conhecimento e a alegria, mas ao homem mau, trabalho. Ele vive trabalhando, correndo atrás do vento. E para que isso, amados? Para nada. Porque tudo vai acabar no caixão, tudo você vai deixar para alguém que vem depois de você que você nem sabe quem é.
Então, olha o que está dizendo aqui. Salomão também escreveu: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Ou alguma tradução diz: pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só que coisa, irmãos, é como o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, não vale a pena, irmãos, não vale a pena viver por isso, queridos. Não desperdice toda a sua vida em trabalhos, planos, coisas legítimas, coisas boas, mas que não podem satisfazer, não dão sentido de fato e de verdade para a sua vida. Pega só o exemplo de Abraão. Abraão foi um exemplo muito grande disso. Deus falou para ele assim: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão não sabia nem para onde ele estava indo. E ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus, ele creu em Deus. E isso foi imputado a ele como justiça. Então, quando ele ouviu a palavra e quando ele creu, Deus considerou ele justo. E Deus mandou ele sair e ele foi. Se você perguntasse para ele: Abraão, para onde você está indo? Ele ia dizer: olha, cara, eu não sei. Só sei que eu vou, porque Deus falou para eu ir. E para onde ele ia eu não sabia, mas ele sabia que Deus ia mostrar o caminho. Abraão sempre foi um homem de altares, queridos. Foi um homem de altar, sempre caminhando e construindo altar, caminhando em direção à promessa e construindo altares. Ele sempre foi um homem de adoração. Ele chegou a oferecer o próprio filho dele, que Deus prometeu para ele, a coisa mais preciosa que tinha na vida dele, ele ofereceu a Deus como sacrifício. E isso é um exemplo para nós. Cristo disse assim: aquele que não abandonar tudo que tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não abrir mão de tudo e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, se alguém quer vir após mim, como Abraão foi após a ordem de Deus, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque se alguém amar a sua vida, vai perder. Mas se alguém aborrecer a vida e por amor a Deus, por amor a Cristo, ele vai ganhar a vida eterna. E a promessa de Abraão era uma terra prometida, mas o que Deus prometeu para nós é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós ouvimos a palavra e cremos que nós morremos com Ele e que nós ressuscitamos com Ele como uma pessoa nova, para viver uma nova vida. E essa vida que vivemos não é mais para nós mesmos. Olha só, o que o Senhor Jesus Cristo falou aqui em João 6,57. João, o apóstolo, o discípulo que Jesus amava, escreveu. Jesus falando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, ou seja, Cristo é o pão que desceu do céu e Ele é a água da vida, o pão da vida. E Ele desceu do céu para que aquele que dele comer não morra. Então Ele fala: não trabalhe pela comida que perece, trabalhai antes pelo alimento que permanece para a vida eterna. Ele é esse alimento. Se você se alimentar dele, você vai dizer assim: olha, eu estou trabalhando nesse meu primeiro emprego, estou fazendo a faculdade, mas não é para comprar aquele boot novo que eu queria. Não é nem para ajudar minha mãe e minha família a pagar as contas. Não é nem mesmo para eu colocar o pão de cada dia dentro de casa, porque o pão de cada dia eu já tenho. O pão é Cristo, então eu estou vivendo por Ele. Essa vida que eu vivo na carne é por Ele. Então que assim seja na sua vida. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pense sobre isso, queridos. Pense sobre isso. Pelo que tem sido a sua vida?
Será que vale a pena viver para si? Ou será que não vale muito mais a pena viver por aquele que deu a vida por ti, para que você pudesse viver para ele? Amém? Graça e paz.